Verônica, o Natal já acabou. Acabou não. And a bah humbug to you. Olá! Eu tinha pedido pra vocês me enviarem links de suas fanfics de Natal favoritas. Podia ser zoada, podia ser séria, o que importava é que fosse de Natal. E apesar de eu não ser uma leitora ávida e assídua de fanfics, as que eu acabo lendo são mais paródias ou algum trabalho mais metanarrativo, esse é um fenômeno que me interessa. A gente classifica fanfiction como um trabalho transformativo, que é quando você pega uma obra que existe, você transforma em uma outra coisa por um motivo ou outro. E me interessa essa relação entre obra e público e como que é a recepção dessa obra por parte do público, qual é a reação do público ao que ele tá vendo, ao que ele tá lendo. E as fanfics, de certa forma, são o jeito do público reagir à obra que não seja fazendo uma resenha, fazendo uma análise. Mas é fim de ano, não vamos falar de coisa séria agora não. Eu recebi 5 fanfics porque vocês nunca atendem aos meus pedidos. Eu achei legal porque cada uma era de uma história diferente. A primeira chama Um Pouco de Azevinho Não Faz Mal e é uma fanfic de Harry Potter. A propósito, eu ainda não tive tempo de assistir Animais Fantásticos e Onde Habitam a essa altura, eu não vou mais assistir no cinema. Eu tentei ir 2 vezes, das 2 vezes deu errado, mas eu andei lendo por alto, assim, mais ou menos, comentários sobre o filme. Teve um que me chamou muita atenção, porque falava que tem um personagem X, que eu não aprendi o nome, ele é um órfão preso num pesadelo de Dickens, mas que em vez de bater carteira, está distribuindo panfletos anti-bruxaria. Eu não sei que personagem é esse, mas já é o meu favorito. E quando ele aparecer, eu irei reconhecê-lo. Mas voltando para Harry Potter. Essa fanfic tem o maior número de reviravoltas, de plot twist por palavra. Eu tinha que ler 2 vezes cada parágrafo pra eu ter certeza do que eu tava lendo. Já começa assim, no 3º parágrafo a gente recebe a informação de que Voldemort foi derrotado. Assim, em um parágrafo, a gente sabe tudo o que aconteceu. E pra comemorar a vitória, Dumbledore resolveu fazer uma super festa de Natal. Por que ele associaria uma coisa com a outra, eu não sei. Mas essa festa de Natal é diferente de todas as outras, porque eles resolveram pendurar azevinhos enfeitiçados por Hogwarts. Inclusive, essa tradição de pendurar o mistletoe, e se você fica debaixo dele junto com outra pessoa, você tem que beijar essa pessoa, isso é algo que eu fiquei conhecendo em Harry Potter. Não é algo da nossa tradição aqui. Ainda bem, senão as festas de fim de ano seriam muito mais tensas. Mas eu sempre traduzi como visco e eu fiquei confusa porque aparece azevinho, aí eu fui fazer uma pesquisa botânica e descobri que na verdade o que se pendura é visco, que é uma planta parasita do azevinho, então é fácil confundir. Não sei do que essa informação vai servir pra vocês, mas fica aí a dica. Bom, então temos azevinhos enfeitiçados pendurados por toda Hogwarts, e então vem a segunda reviravolta, porque assim que o Dumbledore fala isso, Harry olha automaticamente pra mesa da Sonserina. E aí vem a terceira reviravolta. Harry e Draco tiveram a fé depois que Voldemort foi derrotado. O que também é contado, tipo, em um parágrafo e rola até eu te amo. Só que deu errado e Harry ficou de coração partido. Vocês imaginam pra onde é que vai essa história? Draco acaba eventualmente preso debaixo do azevinho. Eles têm uma DR e o que eu estou fazendo lendo isso? Os chips das pessoas não têm limites! Esse é um bom exemplo dos estereótipos das fanfics, porque os personagens não são os personagens, eles estão ali para agir segundo o enredo que a pessoa queria. Foi uma experiência. Bom, eu cheguei pra Vitória e falei, Vi, me passa uma fanfic de Natal de Crepúsculo. E ela deve ter pensado que tinham hackeado meu computador, porque claramente não era eu falando aquilo. E ela me enviou uma que chama O Último Natal. É uma fanfic em primeira pessoa e eu não tive contato com Crepúsculo, então demorou pra eu entender que a narração era da Bella, apesar de eu saber que é a Bella que narra os livros. E tá lá, eu fiz isso, eu fiz aquilo, os personagens todos falando com esse narrador, e eu tipo, quem é você? Basicamente a história é que a Bella e a Alice são organizadoras de uma super festa de Natal, que é tradição lá naquela cidade nevoada em que eles vivem. E aí no Natal passado ela conhece o Edward, aí a gente tem momentos de descrição de ai, é o homem mais lindo que eu vi na minha vida, mas o ex dela é o Jacob, e aí
né, não dá muito certo. Acontece que no ano em que a história se passa, a Bella tá super desanimada pra fazer a festa de Natal. Aliás, essa é uma festa de Natal muito estranha. Em alguma parte, eles comentam que a atração que mais faz sucesso na festa de Natal é a barraca do beijo. Eu acho que vocês estão fazendo uma festa junina. Isso não é uma festa de Natal. Bom, DR pra cá, DR pra lá, um jogando coisa na cara do outro. No final, entre mortos e feridos, salvaram-se todos. Próxima. Me mandaram uma fanfic de Percy Jackson. E eu nunca li Percy Jackson. O máximo que eu sei é que tem mitologia grega. Eu acho que os personagens são filhos de deuses, eles são semideuses, eles vão treinar pra isso em algum lugar. E tem o filme com o menino Charlie das Vantagens de Ser Invisível. Mas quando me enviaram, já avisaram que eu não ia ter muito problema pra seguir a história, porque ela é uma espécie de releitura do conto de Natal. Dickens escreveu uma história tão fantástica que um conto de Natal é quase que um arquétipo. Qualquer coisa pode virar um conto de Natal. Ir ao supermercado pode virar um conto de Natal. Cortar o cabelo pode virar um conto de Natal. Você só precisa ter os personagens certos. Você vai ter um rabugento pra ser o Scrooge. Essa pessoa tem que ter tido problemas no passado, que é pro espírito do Natal do passado ter algo pra mostrar, e assim vai. E o protagonista da história é um tal de Nico. E ele já começa falando algo que eu pensei antes de abrir a fanfic pra ler. Se eles estão tudo envolvido ali na Grécia Antiga, por que eles celebrariam o Natal? E o menino fala justamente isso. Aliás, tô falando menino, mas ele pode muito bem ser um senhor. Eu não quis pesquisar quem era ninguém, porque eu queria ver se eu conseguia entender a história sem saber de nada previamente. Mas esse Nico já começa falando que ele detesta o Natal, que ele não vê sentido em celebrarem aquilo porque não tem nada a ver com a cultura deles, porque é um feriado cristão. Só que tá todo mundo empolgado ali com a festa de Natal que vai acontecer, e aí o Percy Jackson fala que eles tinham conseguido uma árvore enorme, e ele pergunta pra esse Nico se ele poderia invocar pessoas mortas pra ajudar a montar a árvore. E aí eu fiquei me perguntando, esse Nico seria filho do Hades? É o único deus que me vem à cabeça que teria a ver com gente morta. Acaba que no próximo capítulo eles realmente comentam que o menino é filho do Hades. Eu não estava tão perdida assim. Aí Apolo aparece e decide mostrar para menino Nico o verdadeiro espírito do Natal. Eu achei ótimo que o Apolo chega. Você não vai cumprimentar o seu sogro? E aí o Nico, mas você não é meu sogro. Ele, Deus da profecia. Eu nem sei se no livro ele vira genro do Apolo, mas eu fiquei imaginando que espécie de ceia de Natal seria com uma pessoa dessa. Porque quando ele perguntasse as namoradinhas, e os empregos, e as faculdades, eu já ia imaginar, ele tá vendo alguma coisa no meu futuro que eu não quero saber o que é. E essa fanfic teve a melhor frase. Eu realmente gostei dessa história, eu nunca imaginei isso. Eu pensei que eles fossem seguir a história do conto de Natal sem reconhecerem que estavam no conto de Natal. Mas aí tem uma hora que o Nico vira pro Apolo e tá, eu entendi, you're Christmas caroling me. Eu amo o fato de você conseguir transformar absolutamente qualquer coisa em verbo na língua inglesa. E eu gostei desse Nico. Se algum dia eu ler Percy Jackson, acho que ele vai acabar sendo meu favorito. Deu pra ver que esse é um tema recorrente nesse vídeo, personagens que eu não conheço, mas já considero pacas. A penúltima fanfic que eu li chama The Love Club e é uma versão daquele filme Love Actually, Simplesmente Amor. É uma versão de Simplesmente Amor com as Crônicas de Gelo e Fogo. Engraçado, porque eu assisti aquele filme uma questão de tempo e já tava passando da meia-noite quando eu terminei e eu chorava e chorava na madrugada. E aí me falaram que o diretor tinha um filme de Natal e eu fui assistir, tipo, eu vou amar, óbvio, não amei. Porque uma questão de tempo eles venderam como se fosse comédia romântica, mas não é uma comédia romântica, é um filme sobre relacionamento familiar, sobre relacionamento entre pai e filho, só que Simplesmente Amor é uma comédia romântica. São várias historinhas levemente relacionadas uma com a outra que se passam nesse período de festa de fim de ano. A fanfic é enorme. Eu não li toda. Já era demais pra mim, muita açúcar. Mas eu li os primeiros capítulos pra ver como que foi feita a relação entre os personagens do filme e os personagens das Crônicas de Gelo e Fogo. Só que eu não lembrava de todas as histórias, mas, por exemplo, tem aquela do cara que se apaixona pela noiva
do melhor amigo, acho que no filme é melhor amigo. E ele tira várias fotos do casamento e depois a moça descobre que ele só tirava foto dela porque ele tava apaixonado. E aí na fanfic, quem está casando é o Robb e é o Jon que tira fotos da Daenerys. Pausa para Robb Stark casou com Daenerys Targaryen. Será possível que esse rapaz não acerta um casamento? Mas a sacada mais legal, e eu não lembro se tinha isso no filme, é com o Jaime e a Brienne. O Jaime é professor do departamento de literatura clássica numa universidade e ele já chega dando uma aula sobre Beowulf. E ele fala que ama Beowulf porque é um poema heróico e épico. E isso tem tudo a ver com um cara que nos livros é uma subversão das novelas de cavalaria. E a colega de trabalho dele, com quem ele não se dá bem, é Brienninha. E eles gostam de xingar um ao outro usando insultos medievais. E a última fanfic que eu li foi de Orgulho e Preconceito. Só o Natal mesmo pra me fazer ler Orgulho e Preconceito. Essa chama The Statistics of Snow e ela gira em torno da estatística de você ficar preso na neve. Ela começa de um jeito bem engraçadinho, com a Elizabeth falando que é muito incomum nevar na Inglaterra. Que neve de 12 centímetros já é considerada a nevasca do século. Então, qual a estatística de você ficar atolado na neve com seu carro? No caso dela, altas. E com quem? Mr. Darcy. A história se passa nos dias de hoje, ela tá indo visitar a irmã, mas quando ela chega, a irmã já tinha saído, e aí ela vai atrás da irmã junto com o Mr. Darcy, que ela não chama de Mr. Darcy, porque, né, nos dias de hoje, porque alguém falaria isso, então ele é o Will, o que eu achei muito estranho, porque Will... E assim, tudo dá errado. Elizabeth fica lá com o carro atolado na neve, tendo que aguentar o Mr. Darcy falando um monte de coisa. Depois eles chegam em Netherfield e não tem ninguém em casa e o gerador tá queimado. E tudo isso, um trocando farpa com o outro. Essa fanfic me lembrou bastante essas webséries de clássicos que o pessoal atualiza pros dias de hoje. Só que Jane Austen continua não sendo pra mim. Tá vendo como eu falei que as histórias foram muito diferentes e eu consegui ir de uma escala de horror-terror para... Eu leria um livro sobre isso. Mas sabe o que eu acho mais legal de tudo isso? É que por mais que alguns ainda não tenham a técnica narrativa para escrever um romance, às vezes também não é nem a intenção, mas daí já é outra discussão, a galera se empenha, não recebe nada por isso, é um trabalho por puro amor, por puro apego àqueles personagens, àquela história, e é uma relação de fã pra fã. Tá aí, essa foi a minha aventura natalina no reino das fanfics. Eu vou deixar o link de todas elas aqui embaixo, tirem suas próprias conclusões. E eu não vou citar o nome de quem enviou cada uma, porque algumas foram enviadas por e-mail, por mensagem privada, às vezes a pessoa não quer que eu cite, mas agradeço muito, obrigada, e ano que vem tamo aí, já podem começar a coleção desde agora pra me enviarem no final do ano. Tchau, tchau, e até o próximo vídeo.